Olá, vamos falar do espectro do átomo de hidrogênio. O espectro do átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio, ele é um átomo que ele contém um próton, nós podemos colocar aqui então assim, desenhar dessa maneira, um próton, e tem um elétron em volta. E a distância entre o elétron e o próton vale R. E a energia que tem nesse sistema é uma energia dada por essa expressão, e o que nós temos aqui é um potencial central, ou seja, uma energia que deriva de uma força central. Como nós sabemos isso? Porque é uma força que depende somente da distância entre as partículas. Nós pegamos aqui o caso mais geral, em que, na realidade, o centro é composto por vários prótons. Então, eu posso ter vários prótons aqui, e a uma distância R eu tenho um elétron. Seria um átomo onde todos os elétrons dele foram arrancados e só restou um elétron, né? O caso do átomo de hidrogênio seria quando nós fazemos na expressão acima Z igual a 1. Então, nós vamos fazer para um Z geral. Tudo bem? Então, nós temos que resolver a equação de Schrödinger com esse potencial central, que é o potencial de Coulomb, que é o potencial de interação entre duas partículas carregadas. Uma com carga ZE e a outra com carga menos E. Onde ZE é a carga do núcleo atômico positivo e menos E é a carga do elétron que está girando em torno desse núcleo. Então, o que nós podemos fazer? Vamos fazer algumas definições que vão aparecer ao longo do nosso caminho. Então, nós temos alfa, que é a constante de estrutura fina. Essa constante de estrutura fina é definida como E ao quadrado, onde E é a carga elementar, H cortado é a constante de Planck e C é a velocidade da luz. Substituindo os valores aqui, nessa expressão, nessa definição da estrutura fina, nós temos um valor que é 1 sobre 137. Esse é um valor muito importante na física, que é o valor da constante de estrutura fina. Temos uma outra constante muito importante, que é o raio de Bohr. O raio de Bohr é uma medida, como o próprio nome já diz, é um raio, é uma distância. É H cortado, onde H é a constante de Planck, M é a massa da partícula e E é a carga elementar. Fazendo o cálculo, nós vamos ter um valor para esse raio de Bohr de 0,529 vezes 10 a menos 10 metros, ou 53 picometros. Uma outra constante também é uma escala de energia, que é E ao quadrado sobre A0, onde A0 é o raio de Bohr. Fazendo essa conta, nós vamos ter 27,2 eletronvolts. Então, nós temos uma escala aí de energia para os átomos, que é de 27,2 eletronvolts. Substituindo o valor do nosso potencial central, que é o potencial coulombiano, né, potencial de Coulomb, na equação de Schrödinger, nós temos essa expressão, tá? Vamos lembrar que é essa equação de Schrödinger que nós vimos na aula passada, quando nós falamos de equação de Schrödinger e potenciais centrais, e aqui nessa expressão, o que nós temos? O U que aparece aqui na expressão, na realidade, ele é o R pequeno vezes o R grande. Então, nós fizemos essa definição na aula passada e por isso nós estamos carregando ela até aqui. Então, nós temos que ter isso em mente. Então, nós resolvemos para U pequeno, mas vamos lembrar que nós estamos procurando, na realidade, a função R. Tá? E R é U dividido pela variável R pequeno. E nós poderíamos aqui, como nós fizemos na aula passada, escrever o U, que é uma função. U é uma função que satisfaz essa equação diferencial que veio da equação radial para a equação de Schrödinger. Nós poderíamos escrever ela rotulando ela com E e com L. Haja visto que ela vai depender, essa função vai depender da energia da partícula e vai depender do L, que é o momento angular orbital, que nós vimos na aula passada também. Então, essa aqui é a energia total da partícula
E essas soluções U vão depender da energia da partícula, além do L, que é o momento angular orbital. Vamos nos lembrar que, pelo fato do potencial ser um potencial central, existe uma série de consequências com relação ao momento angular orbital, que nós vimos na aula passada. Vamos definir uma coordenada adimensional ρ, ou seja, vamos fazer uma renormalização da nossa coordenada. Nós estamos trabalhando com a coordenada R, vamos trabalhar com a coordenada ρ, só que agora essa coordenada ρ ela é definida por meio desse fator de escala, que é o 2kz a zero, onde z é um número atômico, nós estamos trabalhando, a zero é o raio de Bohr. E o k, no caso, o k quadrado, ele vale essa constante aqui, ó. Ou seja, o k quadrado depende da energia e depende desse fator que aparece aqui no denominador. Tudo bem? Então, fica claro que esse kappa, ele depende da energia. Então, na prática, a energia vai depender do kappa. Tá? E como a energia, quando nós estamos tratando de estados ligados, a energia é negativa, então com esse negativo aqui na frente fica positivo. Então, kappa quadrado é um número positivo. Nós não sabemos a princípio qual é a natureza desse número, nós sabemos a princípio que ele é um número positivo e que a energia depende dele. Vamos falar um pouquinho da energia potencial efetiva. O que nós temos? Na nossa equação, nós temos, se nós olharmos aqui, nós temos esse termo que é a energia, que é o potencial central, ele é atrativo, mas como nós vimos na aula passada, aparece um outro termo, que é esse termo aqui, ó, que também é uma energia potencial, só que depende do momento angular orbital. Então, para valores de L diferente de zero, esse termo aqui é um termo de energia potencial repulsivo, ou seja, ele é um termo centrífugo, que tenta afastar a partícula do centro de força. Então, quando o momento angular orbital for diferente de zero, a partícula fica impedida de chegar perto do centro de força por causa desse potencial repulsivo. Então, nós temos a disputa entre um potencial atrativo, que é coulombiano, e esse potencial aqui, que é um potencial repulsivo, que é o potencial centrífugo, que vem do termo centrífugo. Vamos lembrar que esse termo aqui, ele vinha diretamente da parte angular, né? A solução da equação de Schrödinger depende do ângulo da colatitude e da longitude, ou seja, do θ e do φ. Então, esse termo ele vem justamente dessa parte angular da equação de Schrödinger. Desenhando essas duas funções num gráfico, o que nós temos? Um gráfico de energia potencial, função da distância. O que nós temos aqui? Nós temos o potencial repulsivo, que cai com R ao quadrado, desde que L seja diferente, que é essa tracejada vermelha aqui em cima. E nós temos também o potencial atrativo coulombiano, está aqui por baixo. E nós vemos o seguinte, em determinado momento, para R's pequenos, que seriam esses R's aqui, ó, o potencial repulsivo ganha, tanto que o azul está positivo. Agora, para R's grandes, valores grandes da distância, R aqui é a distância entre a partícula e o núcleo. Aí o potencial atrativo de Coulomb ganha. Por isso que a linha azul passa abaixo do eixo, vai em direção ao R tendendo a infinito, mas para valores de energia potencial negativo. Então, nós temos uma disputa aqui, né? Para valores pequenos de R, o potencial centrífugo cria aqui uma barreira, que é essa linha azul aqui, impedindo que a partícula entre e vá em direção ao centro de força. Por isso, nós chamamos esse potencial de um potencial centrífugo. E a soma dos dois potenciais, o centrífugo e o potencial coulombiano, né, dá origem a essa curva azul, e essa curva azul nós chamamos de potencial efetivo, porque é o potencial a que a partícula vai estar submetida. A partícula não vai sentir nenhum nem outro, ela vai sentir os dois ao mesmo tempo. E só não vai existir o potencial centrífugo quando o L for igual a zero, ou seja, quando o momento angular da partícula for igual a zero.
Substituindo na equação de Schrödinger a variável ρ no lugar da variável r, levando em consideração que o k tem esse valor, o que nós encontramos? Nós encontramos esse valor para a equação de Schrödinger. Então, nós vemos que a equação ela ficou um pouco mais simples, né? Aquelas constantes elas desapareceram. Agora eu só tenho aqui o k, e nós podemos simplificar ainda mais essa equação de Schrödinger antes de resolvê-la, para que a gente possa tomar algumas ideias de como se comporta a solução dela. Nós podemos fazer isso examinando os limites dessa equação. Note que nós temos aqui um termo de derivada segunda, só que temos um termo aqui que cai com o quadrado da distância, tem um termo aqui que cai com a distância. Então, se nós pegarmos o limite em que a distância tende a infinito e olharmos para essa equação, o que acontece? Esse termo aqui, ele vai a zero, esse termo também vai a zero, porque seria 1 dividido por infinito e um número dividido por infinito ao quadrado, sobra só essa derivada e esse termo aqui, ó, que está do outro lado da equação. Então, escrevendo ele aqui, os dois, ó, a gente pode se perguntar o seguinte, né? Qual função u satisfaz essa equação nesse limite? Então, a função u tem que ser tal que, derivando ela duas vezes, volta nela mesma. A única solução que satisfaz esse tipo de regra é uma exponencial real. Quando a exponencial for real, se você deriva ela duas vezes, ela volta nela mesma. Só que, lembre-se que nós estamos tomando ρ tendendo a infinito. Para o valor positivo, quando o ρ tende a infinito, o u tende a infinito. E nós não estamos interessados em soluções cuja função de onda vai a infinito, porque essas soluções não têm significado físico. Então, nós vamos tomar como solução u proporcional a e a menos ρ. Então, essa aqui é a nossa solução fisicamente aceitável para o caso que ρ tende a infinito. Então, o que nós esperamos? Nós esperamos que lá no infinito, quando a partícula vai para muito longe, nós esperamos que a função de onda dela caia exponencialmente, decaia exponencialmente. Pegando agora o caso em que ρ tende a zero, o que nós temos? Quando o ρ tende a zero, voltando para a equação, o que nós temos? Esse termo aqui é dominante frente a esse e frente a esse aqui, ó. Esse é o termo dominante, porque ρ ao quadrado é muito menor do que ρ. 1 dividido por um número que é muito, muito pequeno é muito grande. Então, esse termo, ele ganha desses dois. Então, nós vamos ter essa derivada e esse termo aqui. Então, nós vamos ter uma equação desse jeito aqui, ó. D2 D por 2 U, e aí passa para o outro lado, menos L mais 1 sobre ρ quadrado. Aí esse sinal aqui de menos pode virar mais, e aí você se perguntaria o seguinte, né? Qual é a função, aqui multiplicado por U, e aí nós podemos nos perguntar qual é a função U que derivada duas vezes volta nela mesma a menos de um ρ quadrado dividindo. Se nós olharmos essa função que é ρ elevado a L mais 1 satisfaz essa equação. E quando se deriva ela uma vez, cai L mais 1. Quando se deriva ela uma outra vez, cai somente o L e sobra ρ a L menos 1. Que é a mesma coisa que pegar a U e dividir por ρ ao quadrado e multiplicar por esse termo. Então, essa solução satisfaz aquela equação. Então, o que a gente espera? A gente espera que para ρ tendendo a zero, a minha solução se comporte dessa maneira, e nós esperamos para ρ tendendo a infinito, ela se comporte dessa maneira. E no meio termo, ou seja, nem para ρ tendendo a zero, nem para ρ tendendo a infinito, ou seja, para valores entre esses dois extremos, nós vamos ter uma função aqui, w de ρ. Então, a nossa U, ela vai ser o produto dessas três funções.
onde essas três funções vão ditar o comportamento dessa minha função. Então, ρ é uma função que precisa ser determinada e deve satisfazer a equação de Schrödinger e deve nos levar a uma equação muito mais simples. Então, pegando essa equação U agora, que é escrita em termos do produto de três funções, nós podemos substituir na equação de Schrödinger, e aí fica claro que vai sobrar na realidade a função W. Então, nós vamos chegar em uma função, nós vamos chegar nessa equação para W. E o que nós podemos fazer com essa equação? Essa equação é mais simples de resolver do que a equação anterior. Nós podemos agora, para W, supor uma solução em série de Taylor. Então, nós podemos escrever a W como potências de ρ elevado a K, onde o K é um número inteiro. Então, o W pode ser ρ elevado a 1, ρ elevado ao quadrado, ρ elevado ao cubo, e aí a gente não sabe até onde vai, né? Substituindo essa solução na equação que veio para a equação W, o que nós vamos ter? Nós vamos chegar até nessa relação de recorrência. Vamos lembrar que nós vamos substituir essa equação e no final nós temos que cancelar os termos. E para cancelar os termos, nós chegamos nessa relação de recorrência. É uma relação que associa o AK até o AK mais 1. Ou seja, é uma relação que nos dá um coeficiente A posterior em termos do anterior. Então, se eu tiver um coeficiente A, eu acho o posterior e assim sucessivamente. E nós vemos o seguinte, né? Um exame detalhado mostra que para funções de ondas que devem ser normalizáveis, né? Lembra-se, nós temos que trabalhar com funções de onda normalizáveis. Essa série ela deve terminar. E para essa série terminar, vamos lembrar que 1AK tem que dar zero. Então, para essa série terminar, o que nós vamos ter? Nós temos que o AN tem que ser diferente de zero, só que o próximo AN, o AN mais 1, tem que ser igual a zero. Se o AN mais 1 for igual a zero, o AN mais 2 vai ser igual a zero e todos os posteriores. Então, na prática, parando no N, nós vamos ter um polinômio de grau N. E parando no N, o que nós vamos ter? Esse coeficiente aqui, ó, tem que dar zero. Então, para um K igual a N, esse coeficiente tem que ser igual a zero. E foi o que nós escrevemos aqui, ó. Então, nós temos que 1 sobre kappa é 2n mais L mais 1. E nós sabemos que n é a ordem do polinômio, é um número inteiro. E nós sabemos também que o L é um número inteiro do capítulo anterior, quando nós estudamos momento angular. L é o valor do momento angular, que é um número inteiro. Então, o lado direito aqui é um número inteiro. Então, kappa só pode ser um número inteiro. Kappa sendo um número inteiro, então kappa, vamos lembrar que no começo da aula nós dissemos que kappa, ele codificava a energia era igual a kappa. Se a energia é igual a kappa e kappa é um inteiro, então a energia também é um inteiro. Então, o que nós temos? O L, que é o momento angular orbital, ele vai de zero até o infinito. O N, que é a ordem do polinômio, também vai de zero até o infinito. Lembrando que existe polinômio de grau zero, tá? Que seria uma constante, né? Uma constante é um polinômio de grau zero. Então, nós temos esse valor. O N aqui é o N maiúsculo, né? Tanto o L quanto o N maiúsculo, lembrando que o N é a ordem do polinômio, vão de zero até o infinito. Vamos definir o número quântico principal. Quanto vale o número quântico principal? O número quântico principal n pequeno, n minúsculo, vai ser n mais L mais 1. Onde o n aqui é um n maiúsculo, que é a ordem do polinômio. E nós sabemos que esse n mais L mais 1 é 1 sobre 2k. Lembrando que o L vai de zero até infinito e o n maiúsculo também vai de zero a infinito. Então, por definição, o n pequeno, que é o número quântico principal, ele vai de 1 a infinito. Porque tem um valor de
tem um 1 aqui, né? Então, se o N maiúsculo e o L for igual a 0, o N é igual a 1. Então, o número quântico principal vai de 1 até o infinito. E o que nós sabemos também? O L, que é o número quântico de um momento angular orbital, ele vai de 0 até n-1, onde n agora é o número quântico principal. Então, o L, que é o número quântico orbital, ele vai de 0 até n-1, onde n é o número quântico principal, e o n maiúsculo também vai de 0 até n-1. Tá? Então, se n minúsculo, se o número quântico principal e o número quântico de momento angular são conhecidos, então n é determinado a partir dessa expressão aqui. Ou seja, se eu conhecer o n minúsculo, que é o número quântico principal, e o momento angular orbital L, eu já sei quem é o n maiúsculo. Então, os números quânticos independentes, na verdade, é o n, é o número quântico principal, e o L. E, na prática, como nós sabemos que a energia só depende do kappa, e o kappa ele é o N, então a energia só vai depender do N. Então a energia no átomo de hidrogênio só depende do número quântico principal. Então o que nós tínhamos lá atrás? A nossa energia dependia do kappa quadrado, só que nós sabemos que kappa é 1 sobre 2n. Então o que nós temos? A nossa energia depende somente do número quântico principal. E aqui o interessante é que a energia do elétron depende do z ao quadrado, que é o número atômico, e cai com o n ao quadrado. Então diminui com o n ao quadrado. E cai com o raio de Bohr também. Então essa é a energia do elétron no átomo de hidrogênio, e ela depende só do número quântico principal. Note, não importa qual é o número quântico magnético da partícula, nem o número quântico de momento angular, porque a energia só vai depender do número quântico principal. E esses são os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Então, para qualquer n maior que 1, ou seja, número quântico principal maior que 1, existem vários valores de L, ou seja, as energias no átomo de hidrogênio, elas são altamente degeneradas. Eu tenho várias possibilidades de momento angular diferente que vão ter a mesma energia. Tá? Para cada valor de L, por exemplo, eu tenho 2L mais 1 estados de valores de N. Ou seja, para cada valor de L, a degenerescência é 2L mais 1. Esse quadro aqui, ele nos ajuda a contar o número de estados. Por exemplo, na horizontal nós colocamos o N maiúsculo, que é a ordem do polinômio, e aqui na vertical tem um número quântico de momento angular, número quântico orbital. Então, se nós começamos aqui, por exemplo, N igual a 1, 2, 3, 4, L igual a 1, 2, 3, 4. As linhas tracejadas são linhas que possuem o mesmo número quântico principal. Então, aqui o nosso número quântico principal, ele é correspondente a n igual a 0 e L igual a 0. Então, o número quântico principal igual a 1. Nessa situação aqui, ó, o n pode ser 1 e o L pode ser 1. Uma coisa ou outra. Nesse caso, nós temos o número quântico principal igual a 2. E quantos estados nós temos? Nós temos 2 estados. Nessa situação aqui, ó, o N pode ser 2 e o L pode ser 2. Ou, esse ponto aqui, ó, quer dizer o quê? N igual a 1 e L igual a 1. Então, em ambos os casos, nós vamos ter número quântico principal igual a 3. E com isso nós vamos ter quantos estados aqui? Aqui nós temos 3 estados. Esse aqui é o número quântico principal igual a 4, e assim sucessivamente. A quantidade de pontinhos é exatamente a quantidade de pontos. Aqui nós temos o número quântico principal igual a 6. E um determinado estado do elétron, o elétron ele vai ser especificado no átomo de hidrogênio pelos números quânticos N, que é o número quântico principal, L, que é o número quântico orbital, e M, que é o número quântico magnético. E
A degenerescência dos estados, elas se dão como? Para cada valor de n, por exemplo, que é o número quântico principal, L vai variar até n-1. E para cada valor de L, nós teremos 2L mais 1 valores de M. Então, essa é a degenerescência total do nosso sistema. Então, aqui tem alguns exemplos nessa tabela de estados. Por exemplo, N igual a 1. Eu tenho um estado, porque é correspondente a L igual a 0 e M igual a 0. Aí, por exemplo, N igual a 2, número quântico principal igual a 2. Eu posso ter L igual a 0 ou L igual a 1. Se o L for 0, o M é 0. Se L for 1, o M pode ir de menos 1 até mais 1. Então, somando, eu tenho 1 mais 3, 4 estados. N igual a 3, o que nós temos? Nós temos L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. Para L igual a 0, eu tenho M igual a 0. Para L igual a 1, eu tenho M de menos 1 a mais 1. Para L igual a 2, eu tenho de menos 2 até mais 2. Então, somando, eu tenho 1 mais 3, mais 5, eu tenho 9 estados. Eu poderia fazer isso sucessivamente, montando a tabela para valores maiores de N, que é o número quântico principal. Lembrando que a energia só depende do número quântico principal. Então, cada número quântico tem um significado físico. Por exemplo, o N, ele nos informa o alto valor de energia. O N, que é o número quântico principal, ele nos dá a energia do sistema. O L, por exemplo, ele nos dá o módulo do valor do momento angular. O HM, o M, é o alto valor da componente Z do momento angular. Vamos lembrar que o M tem a ver com LZ. Porque eu escolhi a LZ, eu tinha o LX, o LY e o LZ. Mas nós aprendemos lá que quando a gente mede uma das componentes, as outras duas não dá mais para medir por causa do computador, né? O computador deles não é igual a 0. Então eu escolhi o LZ, que é a componente do momento angular na direção Z. E o M é exatamente isso, é a projeção do momento angular na direção Z. Vamos calcular o número de estados para um valor de N. Então, eu tenho um valor de N, que é o número quântico principal. O que nós temos? Para cada L, nós temos 2L mais 1 estados degenerados. E o L vai de 0 até N menos 1. Fazendo essa conta, o que nós vamos ter? No final, nós vamos ter N quadrado estados. Então, para cada valor de N, para cada número quântico principal, eu tenho N quadrado estados degenerados. Eu tenho N quadrado de estados que possuem a mesma energia. Todos esses estados são degenerados. Falando um pouquinho da notação espectroscópica, o que nós temos? A notação espectroscópica ela vai ser uma notação que consiste de... O primeiro número vai ser o número quântico principal, N, e o segundo vai ser uma letra que indica um número quântico orbital. Então, por exemplo, o S vai designar L igual a 0, o P vai designar L igual a 1, o D L igual a 2, o F igual a 3, L igual a 3 e assim por diante. Então, quando eu coloco 3P, o que isso quer dizer? Número quântico principal igual a 3 e L igual a 1. É isso que quer dizer. Usando essa notação espectroscópica para o espectro de energia do átomo de hidrogênio, o que nós temos? Aqui já considerando Z igual a 1, que é o átomo de hidrogênio, na equação. O que nós temos? O primeiro estado é o 1s, que é N igual a 1 e L igual a 0. Esse estado possui energia de menos 13,6 eletronvolts. Essa é a energia de ligação do átomo de hidrogênio, menos 13,6. Então, o elétron possui uma energia de menos 13,6 eletronvolts. O valor positivo, que é mais 13,6 eletronvolts, é chamado de energia de ionização. Por quê? É a energia que você precisa dar para o átomo de hidrogênio para você arrancar o elétron da posição dele e ionizar e separar, né, o próton do elétron. Aqui mais acima é N igual a 2. Então, N igual a 2 eu tenho 2S e o 2P. S é L igual a 0 e P é L igual a 1.
aqui eu tenho M igual a 0, aqui eu tenho M igual a menos 1, 0 e 1. 3S, 3P e 3D, o N é igual a 3, e aqui eu tenho L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2. Note que aqui são as mesmas energias, então esses estados são degenerados. Aqui eu tenho um estado, aqui eu tenho 4 estados, aqui nós temos 9 estados, aqui nós temos 16 estados. Então, todos esses 16 estados têm energia menos 0,85. E assim sucessivamente, vão ter mais estados aqui, e à medida que a energia vai aumentando, vai aproximando-se do zero. Vamos lembrar que nós estamos tratando aqui estados ligados. Se são estados ligados, então são estados com energia negativa. Então, para eu arrancar, eu tenho que ir aumentando a energia até ela ficar mais próxima possível do zero. Quando dá zero, significa que a partícula está livre. Voltando à nossa variável ρ, o que nós tínhamos na variável ρ? Nós fizemos essa mudança, né? Nós trocamos o R pelo ρ, né? Usando aqui a letrinha kappa, onde nós descobrimos que a kappa é 1 sobre 2n, onde n é o número quântico principal. Então, nós podemos agora substituir esse kappa, já que nós sabemos agora, aqui, né? Fazendo essa substituição, o nosso ρ, como ele fica? O nosso ρ é a distância normalizada do elétron até o núcleo, o centro de força. E nós vemos que o ρ, ele depende do número atômico, ele é proporcional ao número atômico, ou seja, quanto maior o número atômico, maior o ρ, e ele é inversamente proporcional ao n, né? Quanto maior o número quântico principal, menor é o ρ. A nossa solução, então, a nossa solução geral vai ser πc de NLM, onde N é o número quântico principal, L é o número quântico de momento angular e M é o número quântico magnético. Vamos lembrar que aqui nós temos, ó, aqui entrava a letra R, e nós calculamos aqui essa função U. Essa função U era o produto daquelas três funções, né? A função exponencial, a função potência, a função exponencial e essa função W aqui, que nós resolvemos lá e obtivemos a relação de recorrência. Ou seja, essa função W, ela na realidade é um polinômio em grau N, onde o N é número quântico principal menos L mais 1. Então, nós sabemos que o W é um polinômio, uma função polinomial, uma função muito bem comportada. Então, nós temos aqui para a solução geral do elétron no átomo de hidrogênio, nós temos um polinômio, temos uma exponencial decrescente e temos aqui o produto que são os harmônicos esféricos que nós obtivemos na aula passada. Lembre que os harmônicos esféricos, eles são as soluções da parte angular da equação de Schrödinger que nós já resolvemos separadamente. Então, a nossa solução, como é que fica? Nossa solução πc, nossa função de onda. Temos aqui um R sobre A0, uma potência elevada a L, que L é o momento angular. Temos aqui um polinômio também em R, só que de grau N menos L mais 1. Temos aqui uma exponencial e é multiplicado pelo harmônico esférico. Pegando o caso mais simples, que é a função normalizada do estado fundamental, que é πc1, nós temos esse valor. É uma função exponencial decrescente e ela é simétrica com relação ao R. Então, ela forma uma esfera em torno do núcleo, né? Uma esfera como se fosse uma esfera maciça, cuja densidade cai com R. Na verdade, é uma esfera maciça, né? Cuja densidade vai caindo com R. À medida que vai se afastando, a densidade vai ficando uma esfera cada vez mais rarefeita, vamos dizer assim. E uma coisa importante para a gente ver, todos os potenciais centrais, os níveis de energia eles são degenerados, porque nós estamos trabalhando aqui com potenciais centrais, com relação também ao número quântico N, que é o número quântico magnético. Mas nem todos são degenerados com relação ao número quântico L. O potencial columbiano, ele é especial, porque ele é degenerado tanto com relação ao número quântico magnético N, como também com relação ao número quântico de momento angular L. Então, ele é
duplamente degenerado, é degenerado com relação aos dois números quânticos. Isso não acontece para os outros potenciais centrais. Isso é uma coisa especial do potencial de Coulomb. Nós temos aqui exemplos, né, das funções de onda aqui do estado fundamental, que nós já mostramos. Temos essa aqui que é o 200, olha aqui o polinômio, aqui é exponencial, decrescente, 210, polinômio. Temos aqui 2, menos mais valores de m, onde aparece aqui já a parte angular, ou seja, a função de onda passa a depender da colatitude, da longitude, né? Ou seja, a colatitude e a longitude agora exercem uma influência quando o m e o l não são iguais a zero. Esses são também outros exemplos, agora para um número quântico principal igual a 3, nós temos aqui os valores, e aí vão ficando um pouquinho mais complicados, tá vendo? Principalmente a parte angular, né? A função de onda ou a densidade de probabilidade, porque lembra, esses números vão ter que ser elevados ao quadrado para ter a densidade de probabilidade. Então, a densidade de probabilidade agora vai depender da colatitude e também da longitude. Então, nós temos aqui uma série de exemplos da equação de Schrödinger. Nós temos aqui a função f, no caso, que é a parte que depende da longitude, o P aqui é a parte que depende da colatitude, e aqui é a função radial. Tá? Nós podemos ir aqui para o n igual a 3 também, olha só, para n igual a 3 nós temos os valores aqui, tanto da função radial, quanto das funções que dependem da colatitude e da longitude. Nós podemos combinar essas três funções para obter essas, tá vendo? E nós podemos, vamos voltar para os casos mais simples, n igual a 1, n igual a 2. Nós podemos ver a ilustração, por exemplo, o estado fundamental, que é esse aqui, ó. Vamos ver uma ilustração dele. Então, nós temos aqui, ó, esse aqui é o estado, que está em vermelho aqui é o estado fundamental. Note que tem uma probabilidade da partícula ser encontrada, do elétron ser encontrada próxima à origem. Então, nós vemos aqui a densidade de probabilidade 1S para o estado fundamental, que está aqui em vermelho. Nós vemos que há uma probabilidade de encontrar a partícula próxima da origem, e à medida que se afasta da origem, essa probabilidade vai caindo exponencialmente, até que uma distância de 5 vezes o raio de Bohr já vai a zero. Tá? Então, o que nós vemos? N igual a 1, L igual a zero, o número quântico magnético é igual a zero, e eu posso ter no máximo 2 elétrons nesse estado, porque o spin up e spin down. Mas como eu estou tratando aqui do átomo de hidrogênio, é um elétron só. Esse elétron pode estar com o spin para cima ou spin para baixo. E essa parte aqui rachurada, ó, é um esboço desse orbital. Ele é circular, ele é uma esfera maciça, e a densidade depende desse decaimento exponencial. Nós podemos pegar aqui também o estado 2P. Ó. A probabilidade de encontrar a partícula, o elétron próximo à origem já vai a zero, tá vendo? Aqui aumenta, e depois decai exponencialmente também. Aqui até uma distância de 15 vezes o raio de Bohr, ela já vai a zero. Nós temos aqui a situação que é o número quântico igual a 2, né? Na notação espectroscópica aqui, 2P, 2 é o número quântico principal, P é L igual a 1. Então, N igual a 2 e L igual a 1. Se L é igual a 1, o número quântico magnético pode ser menos 1, 0 e 1. E para cada um desses eu tenho um orbital diferente. Ó. Esses de cima aqui são para L, para número quântico magnético mais ou menos 1. Então eu tenho, a partícula pode ser encontrada nessas duas regiões rachuradas aqui. E para M igual a 0 eu tenho essa situação aqui. Ó. Uma que a gente pode colocar na horizontal e a outra aqui na vertical. Nós podemos pegar também esse caso aqui, ó, que é o N igual a 3, na notação espectroscópica aqui, na notação espectroscópica 3D. Então, N igual a 3, D é L igual a 2. Então, a probabilidade de encontrar a partícula, o elétron próximo da origem, é zero, por causa do potencial centrífugo, que é repulsivo, aumenta e depois cai de novo e vai a zero aqui a uma distância de 20 vezes o raio de Bohr. N igual a 3 e L igual a 2. Então, o L, ele pode ser, o L igual a 2, o L pode ser 0 ou 1. O N sendo 0 ou 1,
o M vai de... Não, o L pode ser 0, 1 ou 2. Então, o M vai de 0 até mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, agora eu tenho quanto? Eu tenho 9 situações. Então, eu tenho essa aqui, que é para M, número quântico magnético, mais ou menos 2. Eu tenho essa situação aqui rachurada e eu tenho essa. E para isso aqui, por exemplo, o que nós temos? Olha que isso aqui é interessante. Ó. Eu tenho uma probabilidade aqui de encontrar a partícula próxima, vai oscilando e vai a zero aqui, 25 a 0. Então, N igual a 3 e L igual a 0, olha como é o orbital. Eu posso encontrar a partícula em torno do núcleo, tem uma simetria radial, só que existem regiões aqui no meio que não tem nada. A probabilidade de encontrar a partícula é 0, como está vendo aqui. Ó. Aqui é 0, aqui é 0. Voltando. Então, essa é a situação que nós temos para o átomo de hidrogênio, né, até o N igual a 3. Aí nós temos N igual a 4, que vão ter 16 estados degenerados, N igual a 5, que vão ter 25 estados degenerados, e assim por diante. E, terminando agora o átomo de hidrogênio, o que nós podemos falar? O que nós podemos falar a respeito do que vem depois do átomo de hidrogênio, né? Primeiro, né, nós podemos dizer que a teoria de Schrödinger, ou a equação de Schrödinger, ela não é compatível com a relatividade, no caso aqui a relatividade restrita. Né? A mecânica quântica relativística, ela foi desenvolvida muito tempo depois por um físico chamado Paul Dirac, ou o Dirac. Né? Então, o Dirac conseguiu conciliar a mecânica quântica com a relatividade. Então, isso que vem depois da equação de Schrödinger. E o átomo de hidrogênio também você pode resolver ele utilizando a equação de Dirac. E o que vem depois do átomo de hidrogênio? Né? A descrição da matéria em dimensões menores, que é do átomo, por exemplo, descrever o núcleo atômico, né? E até mesmo entender as partículas elementares, ou seja, entender os elétrons, entender o próton, o nêutron, os quarks, ou entender outras partículas como os muons, os pions, né? Pode ser feito a partir da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica não serve só para descrever o átomo de hidrogênio, ela serve para descrever também partículas elementares e o núcleo atômico. E o átomo de hidrogênio é o átomo de um elétron. E o que nós podemos falar dos átomos de muitos elétrons? Né? Métodos aproximativos, utilizando a equação de Schrödinger, deram origem a que nós chamamos hoje de física atômica e molecular e a química quântica. Então, o que o pessoal chama de física atômica, molecular e química quântica, na verdade, foram desenvolvimentos de técnicas aproximativas utilizando a equação de Schrödinger. E o que nós podemos falar dos sólidos, que são sistemas mais complexos, né? Os sólidos são aqueles sistemas que são compostos por um número de átomos da ordem de 10 a 23. Então, pensa um sistema que tem 10 a 23 átomos. É um mol. E o que nós podemos fazer? Nós podemos também tratar isso com mecânica quântica. Isso dá origem a uma área chamada de física da matéria condensada. Entendeu? A física da matéria condensada, praticamente toda, ela utiliza a equação de Schrödinger. A física da matéria condensada, você não precisa recorrer à relatividade para resolver a maioria dos problemas. Tá? Só teve um material agora bem recente, que é chamado grafeno. Nesse material, você precisa recorrer a equação de Dirac, a uma teoria relativística, porque os portadores de carga nesse sistema, eles são elétrons relativísticos. Então, esse é um sistema de matéria condensada que precisa ser tratado com uma equação relativística. Na maioria dos casos, o sistema de matéria condensada não precisa de ser tratado com uma equação relativística. Basta a equação de Schrödinger. E nós temos aqui um resumo, né, ou que pode ser estudado também, do átomo de hidrogênio. Por exemplo, nós temos aqui um mapa conceitual, olha só. O átomo de hidrogênio, ele pode ser analisado com a equação de Schrödinger, pegando esse ramo aqui da esquerda, resolvendo as equações separáveis. Note que nós conseguimos, pelo fato do potencial ser central, o potencial não depender do tempo, a gente consegue separar o que depende de R
e o que depende da colatitude e da longitude. Então, resolvendo as equações separáveis, levando a 3 números quânticos, que é o número quântico principal, número quântico orbital, número quântico magnético. O átomo de hidrogênio, ele tem quantizado os níveis de energia, e esses níveis de energia são discretos, ou seja, o espectro é discreto, e esse espectro discreto é previsto das equações ou funções de onda. E essas funções de onda dão o quê? Dão origem a essa chamada distribuição eletrônica, que é aquela distribuição que é baseada na notação espectroscópica. Do lado aqui direito, o que nós temos? O átomo de hidrogênio também dá uma visão sobre o momento angular orbital. A gente pode estudar o momento angular orbital a partir do átomo de hidrogênio. E o momento angular orbital, ele nos leva ao efeito Zeeman, que é a separação de alguns níveis quando o átomo é submetido a um campo externo. Ele também nos mostra o spin do elétron, porque o spin do elétron interage com o momento angular orbital, levando a uma estrutura fina e também a estrutura hiperfina. Nós temos aqui também no átomo de hidrogênio a radiação da linha de 21 centímetros. O que é a radiação da linha de 21 centímetros? Quando os astrônomos vão estudar as galáxias, eles têm que analisar a radiação. A maioria da radiação visível, ou quase toda, não passa pelas nuvens de poeira e de gás que tem nas galáxias. Mas tem uma radiação de 21 centímetros, que ela passa, e essa radiação vem do hidrogênio. O que acontece? O hidrogênio, o átomo de hidrogênio, né, tem aqui o próton e tem o elétron. Esse próton, ele tem um spin. O elétron também tem um spin. O spin pode ser paralelo ao do próton ou pode ser antiparalelo ao do próton. Então, essa radiação de 21 centímetros, ela advém da transição. O que acontece? Na natureza, as partículas ou os átomos sempre procuram o menor valor de energia, aquele valor de energia que é mais estável. E o que é mais estável é a posição em que os spins estão antiparalelos. Então, o que acontece? Se tiver um átomo que os spins estão paralelos, em algum momento vai ocorrer uma transição e o elétron vai transicionar e vai posicionar o seu spin para baixo. Essa transição é muito, mas muito rara de acontecer. Porém, como o hidrogênio ele é o elemento mais abundante no universo e nessas galáxias, nessas nebulosas, é o que mais tem, então é algo que é muito fácil de detectar. E essa radiação passa pela nuvem de poeira e com isso os astrônomos conseguem mapear essas galáxias utilizando essa radiação de 21 centímetros do hidrogênio. Temos aqui a distribuição eletrônica e da estrutura fina nós temos aqui também o desvio Lamb. Desvio de Lamb. O que é o desvio de Lamb? Acontece que nós aprendemos aqui que o orbital S e P, eles têm a mesma energia. Só que correções relativísticas mostram que o S e o P, eles não têm a mesma energia. Um dos orbitais possui uma energia menor do que a outra devido a essa correção relativística. E aí você tem que usar uma coisa chamada de eletrodinâmica quântica para fazer esse cálculo. Na realidade, esse desvio que foi previsto pelo Lamb é uma prova de que a eletrodinâmica quântica é a teoria melhor para se descrever o átomo de hidrogênio e não a equação de Schrödinger. Então esse é um resumo do átomo de hidrogênio, esse mapa conceitual. Essas são as nossas referências e até a próxima aula.